uma lança cravada. Sinto o mesmo sentimento, mas não sei por onde começar. Pulso o coração bem lento, chego até pensar que ele vai parar e chorar, E chorar, e chorar, e chorar. lágrimas de sangue porque te Tiago perdi. CDs. Quero recuperar. Olá, meus alunos do 8º ano da escola José Jucá de Souza Castro. Eu sou o professor Márcio do Carmo e começo agora para vocês mais uma aula de ciências com o tema hoje que eu trago, dando continuidade ao estudo de física, a introdução à física, que é velocidade. Então, vocês que perderam as primeiras aulas sobre a introdução à física podem ir lá no meu canal do YouTube e reverem esse assunto, certo? No livro de vocês, o tema 2, velocidade, é apresentado na página 121. Podem localizar esse assunto no livro de vocês. Então, vem trazendo a definição de velocidade. Velocidade é uma grandeza que expressa a rapidez com a qual o corpo muda de posição. Determinar a velocidade com que um corpo se movimenta implica relacionar a distância percorrida com o intervalo de tempo no qual isso aconteceu. Então, eu vou apresentar para vocês a fórmula que permite o cálculo da velocidade média. Também explicarei as noções básicas de movimento uniforme variado e movimento uniforme constante, certo? Vamos lá, eu vou apresentar aqui alguns slides que eu preparei para vocês. Primeiramente, eu quero apresentar para vocês a linguagem matemática do movimento. Vocês viram o conceito de movimento na aula passada, em que todo móvel que se desloca em relação a um certo referencial, ele está em movimento. Então, a posição em física é chamada de S, né? Vem da sigla space. Aliás, vem da palavra em inglês space, que é espaço. Então, a posição de um ponto material é o lugar que o móvel ocupa em relação ao referencial adotado. Então, por exemplo, aqui, eu tenho aqui uma determinada trajetória com a escala de 1 metro, a cada intervalo. Então, nós temos essa trajetória orientada. Sabemos que aqui é a posição inicial e aqui a posição dada como final. Se eu considerar aqui, eu posso também considerar esse espaço aqui como a origem dos espaços. Se essa bolinha for deslocada para a direita, entende-se que está havendo um deslocamento positivo. Se ela for deslocada para a esquerda, um deslocamento negativo. Então, S igual a espaço, né? Espaço inicial aqui igual a 0, a origem dos espaços, o referencial. Então, deslocou 1, 2. Então, teve um deslocamento de 2 metros para a direita. Se ela vier para a esquerda, 1, 2. Houve um deslocamento de 2 metros para a esquerda. Então, o espaço aqui, o espaço final nesse caso, é de 2 metros negativos, ou seja, menos 2 metros. Então, essa é uma maneira de representar. Então, posição em física nós vamos chamar de S, né? De space, posição. E ela é dada como posição inicial, posição final. O deslocamento, conhecido como ΔS, delta é uma letra grega que significa variação, viu, pessoal? ΔS significa o que? Deslocamento. Corresponde à posição que o móvel ocupa no final do movimento, subtraindo-se, menos sua posição no início do movimento. Então, nós temos aqui a origem do deslocamento, que esse carrinho está se deslocando, e o final do deslocamento. Então, eu tenho uma referência que eu vou considerar como origem. Eu vou chamar o que? Espaço inicial. Ou seja, S igual a 0. Toda vez que tiver S bolinha ou S igual a 0, é espaço inicial. Certo? Ou SI também. Aqui, na verdade, aqui está a origem, né, do deslocamento. Mas se eu considerar lá na frente, mesmo depois da origem do deslocamento,
o espaço em que eu vou começar a contabilizar a distância que esse carro percorreu, eu vou chamar de SI, que é a posição inicial, certo? O espaço inicial, eu posso assim dizer. E aqui a posição final. Se eu pegar, por exemplo, esse espaço final for quilômetro 10 e o espaço inicial for quilômetro 2, para mim saber qual é o deslocamento desse veículo, eu vou simplesmente fazer uma continha de subtração, o espaço final menos o espaço inicial. A conta é simples, eu disse que aqui era 10 e eu disse que aqui era 2. 10 menos 2 é igual a 8. Então, o deslocamento ΔS desse carro seria 8 km. Ou seja, ΔS é igual a espaço final menos o espaço inicial. É simples essa conta de fazer, então não compliquem. O intervalo de tempo, que é o ΔT, é o tempo transcorrido entre o instante final e o instante inicial. Então esse cálculo é semelhante ao cálculo da posição, do ΔS. Então, se você tem aqui a origem do tempo e você considera o tempo inicial para um determinado deslocamento e o tempo final, o tempo inicial, T bolinha, T0. Tempo final, apenas o T sozinho, não precisa nem colocar TF. Se tiver o T sozinho é o tempo final. Então, para você calcular o ΔT, o que é o ΔT? O intervalo de tempo ou a variação do tempo, porque delta é variação, você vai ter aí tempo final menos tempo inicial. Por que, professor, está T0? Esse zero indica a origem do tempo, certo? O momento que você começou a cronometrar. Então nós temos aqui ΔT igual a T final, quando não tem nenhuma letra, né? Tempo final menos tempo inicial. Digamos que eu saí para um determinado local às 15 horas e gastei 30 minutos. Então o tempo que eu saí é o chamado T inicial. E o tempo que eu cheguei, já que eu gastei 30 minutos, vai ser às 15h30, é o tempo final. Fazer a conta é só fazer a subtração. Eu vou cobrir essa aula aqui em 7 minutos para não ficar tão corrida, tão demorada, e vou colocar o vídeo 2 dessa aula, certo?